Boa tarde ou boa noite. Tá de tardinha, mas tá quase noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Público-alvo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Dá um sinal para mim que vocês estão me escutando aí, gente, por favor. Dá um joinha aí que está todo mundo me escutando. Tudo bom, Silvia? Que bom, então. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar desse assunto que é super importante, público-alvo. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou perguntar se vocês já fizeram a inscrição para a Semana do Lucro. Esse evento começa na segunda-feira, vai ser bem bacana, porque eu vou fazer análise de um caso de uma empreendedora, então vai ser bem mão na massa. Quem não se inscreveu ainda, o link está na bio aqui do Instagram. É um evento gratuito, basta ir lá, clicar no link, colocar o seu nome e seu e-mail e entrar num dos grupos de WhatsApp. O evento começa na segunda-feira e, como eu falei agora, vai ser bem prático, bem mão na massa. Esse evento vai mostrar o que vocês precisam fazer para ter lucro nos negócios de vocês. A gente não vai aprofundar em público-alvo nesse evento, por isso eu resolvi fazer essa live aqui, porque aí vocês já vão ficar com isso na cabeça e eu vou mencionar isso no evento. Então, é isso. Então, vamos começar. Eu vou deixar esse slide aqui, porque quem chegar atrasado já sabe sobre o que é a live, tá bom? Então, gente, tem muitas pessoas que nunca ouviram falar em público-alvo e quando eu começo a falar em público-alvo como sendo algo necessário para você chegar no seu preço de venda correto, a pessoa me olha com cara de ponto de interrogação. Se afinal de contas, o que é público-alvo e o que eu tenho a ver com isso? Por que eu, sendo uma empreendedora pequena, tendo um negócio pequeno, preciso me preocupar com público-alvo? E a verdade é que público-alvo é alguma coisa que existe independente de você estar reparando, pensando nele ou não. Todo produto tem um público correspondente. Me fala aqui quem já escutou falar em público-alvo, quem já tem alguma noção. Me fala aí, por favor, no chat, se vocês estão familiarizados com o público-alvo, com o que é, e se vocês já escutaram, já ouviram falar, ou se estão aterrissando de paraquedas e não têm a menor ideia do que seja. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho muito prático, né? Vamos pegar fruta, botei aqui essas laranjas aí bonitas, para a gente se inspirar. Laranja é um produto, né, da natureza e tem gente que vende laranja de vários formatos. Então, a laranja, por exemplo, ela está à venda no sacolão e ela também está à venda no hortifruti de luxo, que toda cidade tem um, certo? A pessoa que compra laranja no sacolão, ela vai em busca de uma condição específica, geralmente de preço, né? A pessoa que vai no sacolão fazer compras, ela está procurando o principal atributo que ela busca é o preço. Aí a gente vai para um hortifruti daqueles de luxo, que tem uma musiquinha ambiente, tem ar-condicionado, tem manobrista, as frutas são arrumadas parecendo uma escultura, às vezes tem uma plaquinha falando do benefício daquela fruta. Enfim, é a mesma laranja lá no sacolão, que a pessoa vai a pé, que não tem estacionamento, que está calor, que a sacolinha que está para embalar uma sacolinha bem simples. Essa mesma laranja está lá no hortifruti de luxo, com todo esse requinte que eu falei para vocês. O produto é a laranja, mas o público que compra no hortifruti de luxo é um e o público que vai comprar no sacolão é outro. Até aí vocês concordam comigo, não é verdade? É sempre fruta. E aí podia ser qualquer coisa. Eu escolhi a laranja aqui de exemplo, mas é sempre fruta. Vamos agora tirar o slide aqui para vocês me verem melhor. Então, que o público-alvo, quando o hortifruti desenha aquela loja bonita, coloca aquilo tudo, música, ambiente, uma pessoa para empacotar suas compras, ele está de olho no público-alvo específico,
que vai atrás da laranja, não só pela laranja, mas vai atrás da experiência de compra. É uma pessoa que não quer carregar suas compras, que não quer empacotar suas compras, que quer estar num ambiente bonito, quer comer ali uma degustação de um queijo, uma taça de vinho, que as pessoas ficam fazendo degustação. A pessoa quer fazer compras num lugar assim. Então não adianta você colocar como principal chamariz para esse cliente o preço, porque ele enxerga outros atributos antes do preço. Da mesma maneira, se você pegar o cliente que vai comprar laranja no sacolão e apresentar a loja linda do Hortifruti Chique para ele, ele não vai reparar, ele vai até reparar, mas ele não está interessado, ele está interessado no preço da laranja, porque o filtro dele, a forma que ele é sensível ao preço. O principal atributo no produto que ele busca é o preço, não é aquele luxo todo em volta da laranja. Até entendemos? Então, tem gente que pensa assim, então é errado vender uma coisa para quem tem pouco poder aquisitivo? Não, não tem certo e errado. O que está errado é você tentar vender um produto para o público que não é sensível àquele produto. Está errado você pegar um cliente que é do hortifruti de luxo e apresentar o sacolão para ele. Assim como está errado você ficar empurrando um hortifruti de luxo na goela de quem tem o filtro para o sacolão. Isso acontece, gente, com qualquer produto. Não tem certo e errado. Se isso não fosse certo trabalhar com produto popular, não tinham cadeias que nem o Habib's, né? Que nem o próprio McDonald's, com produtos de baixo valor e que eles ganham no volume. O McDonald's não concorre, por exemplo, com uma hamburgueria gourmet. Os dois vendem hambúrguer, mas o público-alvo do McDonald's é um, o da hamburgueria gourmet é outro. E o produto é sempre hambúrguer. Já sacaram qual o caminho que a gente vai para explicar o que é público-alvo? O que acontece então? Uma pessoa começa a vender um produto sem pensar no público-alvo. Ela tem ali uma coisa gostosa que ela faz, sei lá, um bacalhau. Bacalhau não, que o bacalhau já posiciona o produto diferente. Vamos falar uma feijoada. Ela faz uma feijoada, eu vou chegar lá, Karina. Eu vou deixar vocês perguntarem mais no final, porque eu vou conduzir esse raciocínio e talvez algumas perguntas sejam respondidas ao longo da live. A pessoa vende uma feijoada. E ela começa a vender e as primeiras pessoas para quem as empreendedoras que começam em casa começam a vender são para as pessoas que estão em volta. As pessoas começam a vender para os vizinhos, para os amigos, para os parentes. Não é assim que a gente começa quando trabalha em casa? E está tudo bem. A questão é que você não sabe, se você não definir se aquele público é o seu público-alvo, isso vai acabar. Você não vai conseguir vender para essas pessoas por muito tempo e talvez seja até mais curto do que você espera. Por quê? A feijoada é sempre feijoada, porém, tem algumas feijoadas que tem rabo, orelha, pé e vem numa quentinha com tudo misturado. E tem outra feijoada que eles chamam de feijoada light, feijoada gourmet, que eles não colocam rabo, orelha e pé, colocam só as carnes mais nobres, as carnes separadinhas, o feijão no potinho. E essa feijoada ela é destinada a outro público-alvo. Percebe? É sempre o mesmo produto. Aí a pessoa começou a vender a feijoada, vendeu para os vizinhos em volta e de repente a venda parou. E aí a pessoa vai, numa tentativa de recuperar a venda, ela vai abaixo o preço. Por exemplo, achando que reduzindo o preço ela vai motivar as pessoas a comprar. E aí, se esse público que está em volta dela não for sensível a preço, se ele for um público que está esperando uma feijoada com tudo separadinho, numa embalagem mais legal, eles não vão apreciar a redução de preço, pelo contrário. Eles vão achar que o produto é ruim, que não é de qualidade, e aí mesmo que eles não vão comprar. Eu estou até já dando spoiler de uma coisa que eu vou entrar depois. Vamos lá. Porque esse é um dos pontos onde você identifica que o público-alvo está errado. Mas eu vou aprofundar esse assunto daqui a pouco. Imagina que as pessoas usam óculos diferentes. Eu tenho um óculos onde eu enxergo preço baixo. E a outra pessoa tem um óculos onde ela enxerga qualidade, embalagem sustentável. As pessoas simplesmente não se sensibilizam com algumas características do produto. Então, se você está ali falando preço, 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 e a pessoa quer qualidade, 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 embalagem, diferenciais, ela não vai se importar se você está abaixando o preço. E você vai abaixar o preço cada vez mais até que você vai ficar no vermelho e vai desistir de trabalhar. Aí você vai dizer, empreender não é para mim.
quando na realidade foi apenas o público-alvo que não foi definido antes de você entrar no jogo. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí para mim no chat. O público-alvo, sim, por definição, ele é uma parcela da população que está ali mais disposta a comprar o que a gente tem para vender. E essa parcela de pessoas, ela tem características específicas. E como que a gente faz quando a gente está começando? Eu acho que eu fiz aqui um slide para vocês, espera aí. A gente começa... É difícil, às vezes, para quem nunca fez isso, dizer para quem que eu vou vender, quem é o meu público-alvo. Então, a gente começa para quem não é o meu produto. A gente começa eliminando as pessoas que não vão comprar o nosso produto. Por exemplo, vegetarianos e veganos não compram feijoada. Eu usei aqui um exemplo meu, né, que jovens, pessoas abaixo de 25 anos, não compram sopa. Vocês sabem que eu tenho uma soparia. As pessoas muito jovens não são consumidoras de sopa, é um alimento que não agrada a essa faixa etária. Já os idosos, as pessoas para lá de 70 anos, não têm muito gosto para comer fast food. Elas não são assim de ligar um delivery e pedir um hambúrguer com batata frita. Pessoas de alto padrão não compram marmitex. Marmitex é aquela quentinha que vem com tudo misturado. As pessoas de alto padrão, elas olham para aquilo e falam, eu não vou comer isso. Independente até delas não terem dinheiro para comprar uma comida melhor. Mas elas rejeitam aquilo que é fora do filtro delas, fora daquilo que elas reconhecem como sendo o produto para elas. Até aí foi? O público-alvo, geralmente, eu vou tirar esse slide aqui agora, ele está muito relacionado com o seu produto diretamente, com aquilo que você faz. Por isso, quando a gente faz esse exercício, eu vou colocar aqui já umas dicas para vocês descobrirem o público-alvo de vocês, a pessoa se identifica com aquele produto. E essa é a explicação para vocês observarem algumas empreendedoras que começam a vender e o negócio bomba. Poxa, por que ela bomba e o meu produto não bomba? Muitas vezes é por isso, é porque a pessoa, às vezes até por sorte, às vezes até ela não fez um trabalho de definição do público-alvo, mas sem querer ela acertou. E aí, por isso, ela encontra um eco do outro lado, né? Eu vendo um produto e a pessoa do outro lado quer aquele produto. E aí, pronto, é um match, né? Uma pessoa vende uma coisa que a outra pessoa quer comprar. E aí não tem desgaste, não tem vendedor chato, não tem... Ah, não aguento mais essa mulher tentando me vender isso, não tem eu acho caro, não tem nada disso. Porque simplesmente a pessoa quer aquela coisa que você tem para vender. Certo? Então, eu vou colocar aqui alguns sinais de que você não está com alinhamento entre o produto, o preço de venda e o público-alvo, que essas três coisas têm que andar juntas. Quando eu falo que o público-alvo está muito dentro da precificação, é que precificar um produto envolve as contas que você faz, custo do produto, custos diretos, despesas, lucro, isso é a parte de contas da precificação. Mas tem uma parte que é estratégica, que é justamente a definição do público-alvo. Você já deve ter visto alguns produtos que vocês que trabalham com comida batem o olho e falam, nossa, mas isso a pessoa não gastou nem R$10 para fazer e está vendendo por 100. Por quê? As pizzas, essas pizzas mais bacanas que são vendidas agora, que entraram na moda de uns 2 anos para cá, são um bom exemplo disso. O custo de produto da pizza é baixo, mas ela tem agrega-se à pizza uma história, a pizza é de fermentação natural, a massa é feita de outra forma, o grão veio não sei da onde, uma farinha importada, tudo tem uma história por trás. E aí a pessoa que está disposta a comprar aquela pizza, ela não está muito preocupada com o preço, ela vai lá e paga. Então, na hora que a gente vai precificar um produto, se a gente não sabe o público-alvo, a gente pode errar feio. Porque se a gente coloca um preço baixo para uma coisa posicionada para um público que está esperando pagar mais, a gente não vai vender. Porque as pessoas que têm o maior poder aquisitivo, às vezes elas até rejeitam, porque falam, nossa, todo mundo cobra 100. Essa pessoa aqui está cobrando 50. Não deve ser bom, então não vou comprar. E aí, se o empreendedor entrou nessa jornada sem saber para quem ele ia vender, ele fica perdido. Ele fica assim pensando, por que eu não estou vendendo? A primeira coisa que, em geral, eu falo isso por experiência, por causa das empreendedoras que eu atendo, das minhas alunas, a primeira coisa que a pessoa pensa é, meu produto está caro, vou abaixar o preço. A segunda coisa é, vou botar mais coisa no cardápio, porque o cliente deve estar querendo novidade. Ela aumenta o cardápio, complica a própria vida e não é nada disso.
As pessoas, quando você acerta o seu público-alvo, são pessoas que têm interesse no que você quer vender. Então é uma relação muito mais fácil. Vocês podem até se colocar no lugar desse cliente. Pega um produto que vocês gostam de comprar, que vocês têm o hábito de comprar. É difícil você comprar esse produto? Se alguém te oferece esse produto que você gosta, você fica chateada? Não, é uma coisa que você compra por prazer. Agora, se alguém tenta te empurrar a goela abaixo, uma coisa que você não se identifica, não é chato? A pessoa não consegue te vender e você também não consegue vender para ela. E fica uma relação chata. E por que a gente precisa saber isso? Além de chegar na precificação pelo caminho correto. Porque a nossa comunicação é toda baseada nisso. A forma que a gente vai divulgar, as fotos que a gente vai tirar, a propaganda que a gente vai fazer, a forma que a gente vai abordar o nosso cliente para oferecer o nosso produto. Eu não sei se na cidade que vocês estão tem, mas no Rio de Janeiro tem o supermercado Guanabara. Não é o Guanabara, é o Mundial. Que a propaganda é uma pessoa berrando, preço, 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 preço. Porque o cliente que compra naquele mercado, a sensibilidade dele é para o preço. O que ele quer escutar? Ele não quer saber se tem ar-condicionado, manobrista, o que tem. Ele quer saber que o preço é baixo. Então não adianta fazer um anúncio do supermercado popular colocando... Meu cachorro... Seca! Não adianta fazer um anúncio do supermercado popular focando nos atributos da loja, nisso, daqui, focando no preço, porque é o preço que a pessoa está interessada. Essa hora é a hora do Zeca latir, agora que eu lembrei. Acho que não dá nem para competir. Zeca! Ei! Bom, ao vivo tem dessas coisas, né? Bom, vamos tentar. Eu vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com comida, se ainda não tiver ficado claro para vocês, vai ficar agora, que é o shampoo. Uma empresa que vende um shampoo para quem tem cabelos grisalhos, essa pessoa não vai conseguir vender para quem tem cabelo preto, por exemplo. Se você tem um shampoo para cabelo crespo, não adianta anunciar para quem tem cabelo liso. E com a comida é a mesma coisa. Como é que a gente leva essa parte, esse cenário para a comida? A gente pode falar das restrições alimentares. O Zeca está lá na janela, Silvia. Na próxima live eu mostro ele. Ele vai roubar a atenção aqui. Ele é pequenininho, mas late pra caramba. Então, a gente vai para as restrições, né? Da mesma maneira que um shampoo não agrada a todo mundo, uma comida também não agrada a todo mundo. E esse é um bom caminho de entrada para a gente descobrir o nosso público-alvo. E pior é que ele é quietinho, sabia? Mas quando ele começa a latir, não para mais. Então, vamos lá. Esse é um caminho que a gente pode começar para escolher. Idade da pessoa que consumiria nosso produto. Como eu falei, gente mais velha, bem mais velha, assim, mais de 70, não gosta muito de fast food, por exemplo. Orientação sexual, vocês vão dizer, nossa, que absurdo, no mundo que a gente vive hoje, como que você pode falar que isso é definição de público-alvo? Mas eu vou já falar de um case para vocês de muito sucesso, que é totalmente voltado para isso. Formação educacional, poder aquisitivo, classe social, aonde a pessoa mora e também hábitos de consumo. Tudo isso conta na hora da gente definir o nosso público-alvo. E eu vou falar para vocês que até religião, política, vários outros assuntos que são um pouco polêmicos também contam. Porque as pessoas elas têm gostos, hábitos de consumo que são pertinentes a determinados grupos. E faz sentido, às vezes, uma religião específica tem determinados hábitos de consumo, uma religião específica não consome um alimento, consome muito do outro. Tudo isso faz sentido e ajuda a gente a formar o nosso público-alvo. Eu não sei se vocês escutaram falar numa padaria que bombou, que ela é do Sul, durante a pandemia, chamada, eu até anotei aqui para não esquecer, O Pão que o Viado Amassou. Essa padaria é do Sul, ele ficou famoso em 2020, quando começou a pandemia. Esse rapaz não era padeiro, ele começou esse negócio quando começou a pandemia, e ele voltou a comunicação dele para a comunidade LGBTQIA. Espero que eu tenha falado certo mais. Então, toda a comunicação dele é voltada para esse grupo específico. Ele exclui as outras pessoas? Não. Todo mundo que é simpatizante consome também. Ele tem mais de 50 mil seguidores no Instagram. E eu anotei algumas frases que ele usa aqui.
Que tudo se gliterize no ano que vai nascer. Amanhã é a última entrega do Motobof. Então, ele se posicionou, determinou que o público-alvo dele é aquele, tudo que ele faz é para este público-alvo. Aí você deve estar se perguntando, Cláudia, mas aí eu vou excluir um monte de gente? Você vai excluir. Muitas vezes, quando a gente define o nosso público-alvo, a gente exclui umas pessoas, mas depois a gente aumenta a nossa autoridade para aquele público que a gente escolheu. Porque a gente não vai vender nunca para todo mundo. Nem a Coca-Cola vende para todo mundo, nenhuma grande indústria vende para todo mundo. Se você pensar nas grandes indústrias, você pode até achar, vende para todo mundo, não vende. Por exemplo, quem não gosta de produto industrializado não consome nada da Sadia. Por mais que a Sadia seja gigantesca, tenha formado não vou falar cartel não, mas enfim, ter se juntado com a Perdigão, tem pessoas que simplesmente não consomem. Então, você nunca vai vender para todo mundo. E quando você escolhe um caminho para se posicionar, define o seu público-alvo, você vai ficar cada vez mais forte para aquele público-alvo. Esse é um ato que talvez você precise de um pouco de coragem para dar esse passo, se você agora está vendendo para todo mundo, mas na hora que você define o seu público e começa a conversar com este público, você vai ver que você vai perder umas pessoas e depois você vai ganhar solidez no seu mercado. Você vai passar a ser reconhecida por aquilo que você faz. O Instagram dele é esse mesmo, viu? Quem quiser olhar, o Pão que o Viado Amassou. Tem mais de 50 mil seguidores. Ele ficou, super famoso porque ele cresceu assim, foi um meteoro. Esse rapaz, ele arrebanha não só as pessoas da comunidade que ele escolheu trabalhar, mas também pessoas que simpatizam, que são modernas, que se identificam com o jeito dele de se posicionar. Então, quais são os sinais que você está insistindo com o público-alvo errado? Pedido de desconto frequente. Você vende o seu produto, você sabe que o seu produto não está com valor mais alto, que não está caro, e os seus clientes vivem falando, mas está muito caro, mas está muito caro, fulaninho vende mais barato, mas está muito caro. Esse mantra caro, 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 geralmente é quando a pessoa para quem você está vendendo não é consumidora do seu produto. O cliente reclama da embalagem, da entrega, faz comentários. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui sócia de uma empresa de alimentação saudável e a gente tinha uma pegada toda sustentável. A sacolinha de entrega era uma sacolinha biodegradável, uma sacolinha simples. E a gente entregava para um público que é alto poder aquisitivo, não era uma refeição barata. E aí um cliente um dia recebeu e reclamou comigo, achou que a embalagem era pobre. E aí ele falou para mim, eu sou uma pessoa de alto padrão e essa sua embalagem eu não gostei. Nunca mais ele comprou e eu também não insisti. E aí eu fui entendendo cada vez mais sobre público-alvo. A nossa refeição era para alto padrão, mas a pessoa, além de ser alto padrão, ela precisava ter uma pegada sustentável, precisava admirar uma embalagem que fosse sustentável. E não era o caso desse cliente. Ele queria uma embalagem linda, independente de ser do mal ou não. Então, quando a pessoa faz esse tipo de feedback, ela não está alinhada com aquilo que você está vendendo. Outro sinal são as vendas que começaram bem e depois despencaram. Como eu falei aqui no começo, eu não sei se estava todo mundo aqui, eu vou repetir, as empreendedoras às vezes começam a vender para o público que está em volta. E essas pessoas não são necessariamente o seu público-alvo. Então, às vezes, elas começam a comprar para dar aquela força para a empreendedora, né? Parente, amigo, vizinho, amigo de amigo. Mas a pessoa não está alinhada com o seu produto. Então, ela compra ali uma semana, duas, faz uma segunda compra e depois ela para. Porque ela não é cliente do seu produto. E aí, se a empreendedora não fez aquele trabalho de base, de definir o seu público-alvo, de estabelecer uma estratégia de divulgação, ela tem essa queda nas vendas e fica assim, tipo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, esses são alguns sinais que o seu público não está alinhado. Uma vez que você definiu o seu público-alvo, ou pelo menos tem um cheiro do que seja o seu público-alvo, você pode começar a estudar esse grupo de pessoas. Os hábitos de consumo, o que essas pessoas gostam de fazer, o que elas fazem no final de semana. Estudar como que essas pessoas se comportam. E por que é legal a gente saber isso? Porque a nossa comunicação vai ser toda feita para este grupo de pessoas. Eu vou dar um outro exemplo para vocês.
Aqui, por exemplo, esse Instagram aqui, eu falo de quê? De empreendedorismo. Esse Instagram era do meu buffet antes, né? Então, no dia 31 de dezembro de 2020, eu resolvi pausar as atividades do buffet e resolvi começar a ensinar empreendedorismo, passar essa parte do ensino na frente. Eu parei de falar de festa, mostrar foto de comida, de mesa bonita e etc. E comecei a falar de empreendedorismo. O meu público-alvo mudou. Agora é uma ambulância. O meu público-alvo mudou. O meu público-alvo antes eram clientes do buffet, contratantes, empresas, pessoas que davam festas, cerimonialistas, produtores de evento. E eu passei a conversar com empreendedoras. Por que eu falo empreendedoras? Porque a maior parte da minha audiência é mulher. Mas não é à toa, é porque eu escolhi falar com as mulheres. Por que isso? Porque eu sou uma mulher empreendedora e eu quero passar minha mensagem, eu quero passar minha experiência para pessoas que podem ter uma história parecida com a minha. Eu quero dizer, olha, foi possível para mim, eu comecei em casa, comecei do nada e eu cresci, minha empresa cresceu muito e alcancei, cheguei aonde eu nem sonhava chegar. Se é possível para mim, é possível para você. Então eu escolhi falar para isso. Isso quer dizer que eu não tenho homem nenhum aqui me seguindo, que eu não tenho nenhum aluno homem? Não, eu tenho. Mas a minha comunicação é alinhada para falar com as mulheres, porque assim eu defini que eu quero que seja. Eu poderia falar com todo mundo, mas não. Eu quero falar com empreendedoras que trabalham com comida, mulheres. Então, é assim, às vezes a gente tem que mudar. Quando a gente muda de público-alvo, a gente perde algumas pessoas, normal. Se você fazia, por exemplo, pastel, e você tinha seus clientes de pastel, aí você definiu o seu público-alvo e resolveu fazer pastel integral, pastel vegano. Algumas pessoas que compravam de você não vão mais comprar, mas você vai ganhar novos clientes alinhados com o seu público-alvo. E quando você fizer uma propagandazinha e quando você postar alguma coisa falando das características e benefícios do seu pastel vegano, todo mundo vai gostar. Quando você entregar o seu pastel vegano, todo mundo vai apreciar. Não vai ser aquela coisa da pessoa estar engolindo uma coisa que ela não quer. Percebe a diferença? Agora, uma outra dúvida grande é quando a pessoa pensa assim, eu quero ganhar um pouco mais, então eu vou vender para um público que tem maior poder aquisitivo. Essa chave não é assim, tipo, vou vender para quem tem mais dinheiro e acabou. Na hora que você decide reposicionar o seu produto e mudar de público-alvo, você tem que fazer um trabalho para você poder agradar aquele novo público-alvo. Você pode, por exemplo, estar fazendo coxinha e você resolveu que quer vender a sua coxinha para quem tem maior poder aquisitivo, maior poder de compra. Você vai ter que pensar numa embalagem, você vai ter que pensar numa história para a coxinha, você vai ter que pensar o que você vai falar sobre a coxinha para aquela pessoa se identificar com a coxinha. Entendeu? Não é simplesmente você decidir, eu vou amanhã vender para quem tem dinheiro porque eu quero ganhar mais. Por isso que é tão importante, na hora que você cria o seu produto, na hora que você resolve posicionar um produto que você já tem, você pensar no público-alvo e incluir isso na estratégia de preço de venda. Porque na hora que você decide, vou vender para pessoas que têm entre 30 e 50 anos, que moram na zona norte ou na zona sul da minha cidade, que frequentam academia, o clube, que têm hábitos de saúde, que praticam esporte, que elas vão gostar do meu produto que é integral, e tal. Você tem que olhar tudo, a embalagem, a comunicação, a linguagem que essas pessoas falam, né? Se você vende para adolescente, você vai usar gíria de adolescente para dizer, né? Adolescente consome o quê? Sushi, salgado, adolescente consome um pouco diferente. Você vai se comunicar diferente do que se você vender para idoso. Se você vender para pessoas acima de 70 anos, você vai falar numa outra linguagem. Não pode falar, qual é, meu irmão? Tá a fim de comprar isso aqui? O idoso não vai se identificar com você. Quando você fizer a sua comunicação, você vai ter que fazer a sua comunicação. A comunicação que eu digo é a arte que você coloca no Instagram, a maneira que você escreve, até o tamanho da letra que vai no seu cardápio. Se você está vendendo com pessoas mais idosas, letras maiores são sempre mais agradáveis. E letrinha pequena irrita a quem usa óculos assim, que nem eu, que nem muita gente. O pessoal gosta de ver letras maiores. Formas de comprar complicadas não são amigáveis para quem não usa internet, por exemplo. Então, se o seu público-alvo não é digital, não adianta você criar um canal de compra que seja todo digital, porque a pessoa vai esbarrar e vai dizer, não, prefiro pedir por telefone, eu gosto de pedir, até por WhatsApp tem gente que não gosta.
Você percebe a importância de você definir o seu público, o impacto disso na cadeia toda, no seu negócio todo. Tudo, quando você define o público certo e começa a pensar a embalagem certa, a linguagem certa, a foto certa de divulgação, os hábitos que aquela pessoa tem, eu vou me inserir naquele hábito. Por exemplo, esse grupo de pessoas é saudável, você pode vender o seu produto e você pode vender coisas para o final de semana daquela pessoa, porque você começa a entender quem é o seu público-alvo. Bom, gente, vou beber uma água aqui, me fala aí, é verdade, me fala aí se vocês têm alguma dúvida, querem acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Pois é, Janaína, muita gente tem dificuldade com o que é digital e às vezes a pessoa não compra aquele produto porque porque o canal de compra é digital. Essa empresa que eu fui sócia, os sócios queriam que fosse compra somente pelo site. A minha parte era operacional, né? Eu não dava tanto pitaco assim na parte deles, que era decidir os canais de venda. Mas eu falava assim, olha, eu acho que a gente está perdendo venda porque as pessoas hoje querem pedir por WhatsApp e a pessoa tem que entrar no site para fazer um pedido, isso dificulta. E a gente acabou não indo adiante com o negócio. Karina, se você puder pagar um profissional, melhor. Mas para as empreendedoras pequenas, dá para começar sem isso. Basta ter uma paciência para sentar e fazer esse exercício. Quem não é o meu público-alvo? Não é esse grupo, né? Como eu falei aqui ainda há pouco, não sei se você já estava, vou botar aqui o slide de novo. Quem não é o seu público-alvo? Se você vende feijoada, você não vai atingir vegetariano, vegano e, enfim, judeus, por exemplo, não comem carne de porco, eles não vão estar no seu público-alvo. Você pode, naquela lista que eu vou colocar aqui de novo, você vai listar ali quem é que não compra o seu produto. Depois que você souber quem não compra, aí você vai para a lista do quem pode ser o seu público-alvo. Eu sou muito tímida, estou lendo porque depois os comentários não aparecem na live gravada. Eu sou muito tímida e isso gera medo e por isso eu ainda não fiz Insta profissional, faço produto vegetariano e funcional. Olha, Renata, se você não quer aparecer, você faz um Insta para sua marca e você não aparece. Eu acho bacana botar um nome de quem está por trás, por Renata, enfim, o seu nome, porque isso dá credibilidade. Hoje em dia é quase mandatório o cliente poder ver quem é que está por trás daquela marca, especialmente produtos artesanais. É claro que uma grande corporação, ninguém quer saber quem está por trás, mas quando é você uma pessoa, uma empreendedora fazendo, é bacana botar o seu nome. E você não precisa aparecer, mas você vai botar fotos do seu produto. Você pode fazer stories mostrando a sua produção, o seu produto, sem precisar falar nada. Até você ir perdendo medo e alguma hora você bota uma foto sua, grava um vídeo, fala do produto, mas isso não te impede de você achar o seu público-alvo, tá? Isso é mais na parte de divulgação. A gente está falando aqui de definição do público-alvo para depois divulgar. O Instagram, ele não é milagroso, tá? O Instagram não é seu vendedor. O Instagram é uma ferramenta para você divulgar a sua empresa. Você precisa fazer um trabalho de impulsionar post, de marketing dentro do Instagram. Quando você sabe o seu público-alvo, você pode fazer campanhas no Instagram com muito mais eficácia, porque você vai lá no impulsionar e escolhe exatamente o seu público. Eu quero mandar esse anúncio para pessoas entre tal e tal idade, que moram em tal região. Se você vende, por exemplo, entrega perto de você, você marca só aquela área no mapa. As campanhas da soparia eu sempre fiz dessa forma. Eu colocava ali o meu público-alvo. Eu criava uma campanha para as mulheres de dieta e colocava a propaganda das sopas de dieta. Uma campanha para os idosos e colocava ali as sopas clássicas. E aí eu marcava as regiões de entrega, onde eu faço entrega, e a campanha aparece só ali. Então é uma forma muito mais eficaz de você fazer propaganda do que simplesmente distribuir só folheto. Ô Silvia, você tem que fazer esse exercício, tá? Exatamente isso. Primeiro, a Silvia, para quem não sabe, Avental Verde vai estar aqui comigo numa live amanhã e a gente vai falar de como definir o cardápio. Então, antes de definir o público-alvo, a gente vai definir um cardápio. Depois que você definiu, eu quero fazer tortas salgadas. Quem vai comprar essas tortas? Aí você vai eliminar. Quem é que não compra, né? Você vai eliminar ali quem não é o seu público e depois vai definir, de acordo com essa listinha aqui, um público para você atingir. Eu sei que a tentação é muito grande quando a gente está fazendo
um produto, se você falar, eu quero vender para muita gente, eu não vou limitar, vou anunciar só para essas pessoas, não, eu quero vender para muita gente. Mas na realidade, quando você não limita, você acaba vendendo para menos gente, porque você se comunica da forma errada. Então você pensa que está atingindo 1000 pessoas, mas dessas 1000, 900 não querem nem ouvir falar de você. Só 100 se identifica com o seu produto. E aí seria muito mais produtivo você falar diretamente com essas 100 do que tentar falar com as 1000, sendo que 900 não estão nem te dando atenção. É muito mais produtivo você focar o desenvolvimento do seu produto voltado em quem está interessado nele. Aí você vai procurar o quê? Mais pessoas que iguais àquelas que são seu público-alvo. Você definiu, começou a vender, tá tudo certo, está alinhado, público-alvo, preço, produto, tudo alinhado. Ótimo, você vai intensificar a sua divulgação para pessoas parecidas com aquela, ao invés de ficar tentando vender para quem não quer comprar o que você tem para vender. É assim que a gente começa, Silvia. Mas aí primeiro tem que definir o produto. Janaína atende vegetariano. É um público-alvo já. Só que aí você pode nichar ainda mais, né? Os seus vegetarianos, eles estão de acordo com aquela listinha. Em que, vamos aqui botar de novo. Idade do seu público, quem já compra de você. Orientação sexual, no caso do vegetariano não cabe. Formação, poder aquisitivo, classe social, porque tem vegetariano em todas as classes sociais, certo? Tem vegetariano que vai em busca de um produto vegetariano barato e tem vegetariano que quer uma coisa mais sofisticada. Então você pode ter primeira classe do seu público-alvo vegetariano. Depois você vai procurar que classe social está o meu público. Porque aí, se o seu vegetariano é tipo sofisticado, você vai ter que ter mais informações sobre o produto, vai ter que ter uma embalagem compatível com esse público que você escolheu, vai ter que adicionar o que a gente chama de storytelling do produto, né? A história por trás do produto, né? Aquela coisa que a gente brinca no ramo de alimentação, né? A farinha pilada pelas freiras cegas do alto da montanha, sempre uma coisa assim muito complicada. E aí você vai ter que contar essa história, vai ter que aprofundar. Se a pessoa só quer preço, geralmente ela nem está interessada em história. Ela quer saber se é barato, se é gostoso, come e está tudo certo. Os produtos que você, geralmente que o principal atributo é preço, você tem uma margem de lucro menor, porque você vai brigar por preço, porque o seu cliente está sempre procurando por um preço barato. E aí você acaba tendo que brigar por preço. Mas como eu falei ainda há pouco, para você melhorar a sua margem de lucro, reposicionar o seu produto, não basta decretar, amanhã eu vou vender caro. Não, você tem que adequar o seu produto, a embalagem, a entrega, a comunicação para atingir essa faixa de pessoas que têm maior poder aquisitivo. Você tem que tornar o seu produto, eu falei aqui numa outra live com outro tema, mas é mais ou menos isso, você tem que tornar o seu produto uma oferta atraente para o seu público-alvo. Quando eu falo em oferta, não é oferta baratinho, assim, a oferta é uma promoção, é um desconto, não. Oferta é o pacote que agrada aquela pessoa. Se você está voltada para um público que é sensível à sustentabilidade, à história, aí você faz um anúncio dizendo, olha aqui esse produto, essa comida, essa salada, essa torta, essa embalagem é sustentável, eu produzo dessa maneira, eu economizo água na produção, a água da minha empresa, a água de lavagem é reciclada da chuva, enfim, você vai contar o que for verdade, obviamente. E isso está embalando o produto, não é a torta. A torta pode ser a mesma torta que você vendia barato, ela pode passar a ser vendida por um valor mais alto. Só que aí você vai ter que embalar essa torta numa oferta para atingir esse outro público-alvo que você vai passar a focar. Quem se lembra aqui da história das sandálias havaianas? Exato, Janaína. Para você ser procurada pela qualidade... Deixa eu voltar aqui, se eu perdi alguma coisa. Então, Janaína, lista de transmissão com mais de 2.000 pessoas e não consegue chegar a 100. Possivelmente com essas 2.000, só as 100 que são seu público-alvo. Não adianta ter um monte, é igual o seguidor no Instagram, né? A pessoa se impressiona, nossa, fulano tem 100.000 seguidores. Quantos dos 100.000 seguidores prestam atenção no que aquela pessoa está falando? Quantos estão ali realmente engajados? Eu acho curioso que tem gente que ainda compra seguidor, né? Que é a maior barbaridade que eu já ouvi. Você compra uma pessoa que não está interessada no que você tem a dizer só para te seguir. Para quê? Aquilo vai te dar alguma espécie de satisfação? Então, a mesma coisa, não adianta ter 1.000 clientes cadastrados se eles não são seus compradores. É melhor você limpar essa lista e você procurar
pessoas mais parecidas com esses que já compram. Faz uma pesquisa para conhecer melhor esses que compram de você. Procura saber a idade, o padrão de consumo, quem são essas pessoas. E aí, com isso você vai poder procurar mais pessoinhas iguais a essas que já compram de você. Tinha outra pergunta aqui. Então, ninguém, assim, não quero ser procurada pelo meu preço, quero ser procurada pela qualidade do meu produto. Ótimo, você já está definindo que o seu público-alvo é um público que aprecia qualidade. Então, você tem que fazer o custo do seu produto ter ali, partir do custo básico do meu produto. Ótimo, eu quero focar em pessoas que apreciam a qualidade daquilo que eu estou vendendo. Ótimo. O que mais que essas pessoas apreciam? Elas valorizam o quê? Elas valorizam um atendimento pessoal no telefone, elas valorizam poder comprar sem falar com ninguém, uma compra eletrônica, elas valorizam uma entrega rápida, elas valorizam poder aquecer no micro-ondas. O que elas valorizam? E aí você vai pegar e vai fazer uma oferta, vai embalar o seu produto para atender o que essas pessoas valorizam. E aí sim, porque esse público que tem mais poder aquisitivo e que não tem o óculos que enxerga só o preço, eles realmente não estão só interessados. Eles até o preço pode até importar, mas vem lá em quinto, sexto lugar na fila. Muito mais importante é o atendimento, a embalagem, a entrega, o bem-estar, o status. Vocês já ouviram falar em comida instagramável? As pessoas que vão naquela pizzaria da moda, que pedem um delivery de um lugar que está na moda e postam no Instagram, dizendo, eu pedi desse lugar que está bombando. Até por status as pessoas pedem comida. Às vezes ela nem gosta tanto, mas o lugar está na moda. Às vezes a comida nem é boa. Às vezes a comida não é boa, é cara, demora a chegar, mas está na moda. A pessoa pede, posta para dizer, eu estou na moda. Então, amiga, não tem essa de não saber vender o que eu produzo. Isso é nosso trabalho de empreendedora. Você tem que mergulhar nesse trabalho de definir o público-alvo e tem que traçar uma estratégia. Você está com essa impressão de que você não sabe vender, porque talvez você esteja se esforçando para vender para a pessoa errada. Quando você consegue definir quem é o seu público, a pessoa vai querer comprar de você. Esse esforço é muito menor. Possivelmente você está com essa sensação de que você não sabe vender porque você não está vendendo para quem quer comprar. Tem cliente para tudo. No outro webinário que eu fiz em novembro, eu falei do caso da batata frita de Marechal, que tem aqui no Rio, lá no Rio, né? Agora eu estou em Petrópolis. É uma batata frita que começou há uns anos atrás e é simplesmente batata frita com um monte de linguiça. É uma porção monstra que custa muito barato e ela ficou famosa rapidinho. As pessoas saíam dos baile charme, baile funk, iam lá para Marechal comer a batata frita. R$10. Eles embalaram essa batata frita com uma carinha melhor e começaram a botar em eventos na Zona Sul, mas não teve sucesso. E aí eu contei um outro caso de uma feira que tem no Rio chamada Junta Local, que é uma feira de produtores, que é direto do produtor para o cliente final. E é toda descolada, né? Eu tenho um amigo chefe que fala, as pessoas vão na junta, é um monte de rico querendo parecer pobre. No sentido assim, a pessoa vai num lugar que é sem conforto, que não tem onde sentar, mas para parecer descolado, todo mundo vai. E aí compra uma cerveja por R$40. Por quê? Porque está embalado com um jeito descolado, que é uma feira que tem preocupação com a sustentabilidade, só tem gente bonita, e a pessoa vai lá e paga o que for. Quem vai junto ao local definitivamente não está preocupado em pechinchar, em achar caro, nada disso. Vai pela embalagem. É um evento, mas isso pode ser o seu produto que você vende, né? Essa experiência pode estar condicionada numa caixinha. A pessoa pode receber aquilo, ter um bilhete, ter uma coisa bacana, ela ter vontade de fotografar e postar. Isso faz parte dessa oferta. Olha, essa coisa de cliente pedir para tirar da lista de transmissão, não leva isso para o lado pessoal não, tá, Janaína? Porque você tem que interiorizar. Não é todo mundo que vai comprar de mim e nem que vai gostar de mim. Eu, quando mando cardápio da soparia, e são pessoas que pedem para receber, eu escrevo no final. Caso não queira mais receber, favor responder com sair. Eu não mando lista de transmissão porque a lista de transmissão não é todo mundo que recebe. Talvez até seus clientes não estejam recebendo. Só recebe quem está com o seu contato lá. Se a pessoa te adicionou nos contatos, que ela enxerga a mensagem. Então, muita gente não recebe. Aí eu mando de 5 em 5. E aí eu falo, se não quiser mais receber. Aí quando a pessoa fala sair,
eu pergunto, seu nome vai ser retirado, mas você pode me dizer se você teve alguma experiência negativa? Às vezes a pessoa fala, não, eu simplesmente vou ficar um tempo sem comprar, estou um pouco enjoada. Não, eu vou viajar, não, eu vou mudar de cidade. E às vezes o grosseiro no WhatsApp, Janaína, é porque é seco, né? Sair, esses clientes, né, ainda bem que são poucos, mas que respondem com sair, é um sair seco. Aí quando eu puxo conversa, a pessoa me diz, não é nada disso, é porque eu estou morando em Belo Horizonte agora. Ah, tá bom. Então assim, tá tudo bem, não é todo mundo que vai gostar da gente. Eu sei que não, até a gente se acostumar com isso, parece que dói, né? Ah, essa pessoa não quer mais receber meus e-mails, não quer mais falar comigo, não quer comprar, tá tudo bem, porque tem outra pessoa que quer comprar. A gente não vai agradar todo mundo nunca. Por isso que é importante a gente ter o nosso público-alvo. Se o nosso público-alvo disser pra gente, não quero mais comprar, aí você tem que entender o que aconteceu. Pode ser uma experiência ruim com o seu produto, com a sua empresa. Mas se é uma pessoa que já não gostava, ela está pedindo para sair porque ela não se identifica com a sua empresa. E tá tudo bem também. Então, vamos lá. Trabalho com temperos, geleias, conservas e não sei definir o meu público, porque acho que todo mundo usa. Então, você vai ver assim, como é que é a sua embalagem? Você tem uma embalagem comum, quem olha para o seu produto pensa, nossa, que gracinha, isso aqui deve ser caro. Ou a pessoa pensa, é só mais um potinho de orégano. Como é que você embala, como é que é a sua oferta do seu produto? Todo mundo usa, inclusive o seu produto ele pode ser um presente, você pode pegar uma outra camada de pessoas. Tem alguns produtos que eles podem virar presente e pegar mais de um público-alvo, né? Se o seu produto vira um presente, a pessoa, independente de usar temperos, geleias e conservas, ela pode comprar para dar para alguém. Você pode fazer uma caixinha no Natal, no Dia dos Namorados, no Dia das Mães, com um kit de presente. Aí você vai atingir só nessa época com outras pessoas. Isso é muito bacana porque a gente consegue fazer isso de forma digital. Você monta um kit e você anuncia só naquela data presente para sua mãe, por exemplo. E aí você pega um produto que não seria para aquele público-alvo e vende um montão, porque ele virou um presente. Então você tem que olhar para o seu produto, pode até pedir ajuda a alguém que você conheça para. Ou então você vai no mercado, que também é ótimo. Vai no mercado na sua região e vê assim, com qual produto o seu se parece. Ele se parece mais com aquela conserva italiana que custa R$ 60 ou se parece mais com a conserva nacional que custa 15? Onde é que você está mais encaixada? Eu acho que isso é uma boa maneira de você começar a desenhar o seu público-alvo. Isso aí, você faz essa pesquisa, você faz com os próprios clientes. Você pode entrar no Google Forms, fazer um formulário lá, simples, e você manda o link por WhatsApp para o cliente. Eu acho difícil a pessoa te rejeitar, não é todo mundo que vai responder, tá? Eu sou uma pessoa que respondo todas as... Eu adoro responder pesquisa. Eu gosto de responder porque eu também faço muita pesquisa e eu acho que é uma forma da gente ajudar sei lá, um fornecedor, um lugar que a gente compra, eu amo responder pesquisa. Então, se você mandasse para mim, por exemplo, eu responderia prontamente. Você manda o link, você antes faz um texto e fala, olha, eu gostaria de melhorar o meu atendimento, gostaria de saber como que eu posso melhorar ainda mais o que eu estou servindo, o que eu estou te entregando. Então, por isso eu queria te pedir a gentileza de responder essa pesquisa. Faz 5, 6 perguntas no máximo e ali você põe a faixa etária, pergunta hábitos de consumo, por que a pessoa come essa comida, enfim. Pergunta coisas que sejam pertinentes para o seu negócio. E assim você começa a desenhar o seu público-alvo. Quando você recebe de volta, você acaba encontrando uma faixa etária prioritária. Assim, você vai ver que 80% do seu público é da mesma faixa etária. Você vai ver que 80% tem mais ou menos a mesma escolaridade. A gente acaba encontrando muita similaridade. E isso ajuda a gente na hora da comunicação. Tava lá. Que bom, Janaína. Legal, Janaína. Você manda a salada no potinho, talher, guardanapo, tá tudo lindo. Essa pergunta não é tema da live de hoje, mas você tá colocando isso tudo ali no seu custo? Porque eu vou te falar, viu? Você deve ter um custo alto, um CMV alto por conta de tanta embalagem. Se você já se posicionou mandando tudo separadinho, ótimo, você já escolheu que você não vai ser aquela pessoa que manda uma marmita com tudo entupido, né? Então você já, de certa maneira, se posicionou. Tá tudo bem. Agora, vai ter gente da sua lista que não liga para isso tudo separadinho. Você deve ter gente aí na sua lista que está querendo só uma marmita barata. E essa pessoa, ela não é seu cliente. O seu cliente é aquele que não tolera uma marmita com tudo misturado. Ele compra de você porque você manda tudo separadinho.
ele não compra de você porque é o mais barato. Então você pode procurar, se você tiver que aumentar o preço, se você não estiver tendo lucro porque está com esse kit todo, eu não sei porque que você manda talher. As pessoas comem na rua, os seus clientes, talher é uma coisa que quase ninguém mais manda. Inclusive, você pode perguntar, você precisa de talher? Você pode dizer que você está querendo melhorar o quesito sustentabilidade e perguntar se a pessoa quer. Porque mandar talher, guardanapo, palito, papel toalha, sachê, acho muita coisa. Eu acho que você devia dar uma simplificada. O que é prioritário é mandar comida separada realmente. E aí você define que é este cliente que você quer atender. E se você tiver que subir o preço, você vai perder alguns, mas você vai ganhar. Porque não adianta trabalhar, assim, ter uma qualidade bacana e não aumentar o preço e não ter lucro, né? Você vai trabalhar e não vai ganhar nada. Então, se você quer manter um padrão bacana, mesmo que você reduza os clientes, é importante você ter lucro, né? Você fazer o seu custo para ter lucro. Bom, gente, a gente já passou 1 hora aqui, eu tô surreal como é que passou rápido. A gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta. Eu vou deixar essa live gravada. A salada vai no saquinho. O saquinho é muito feio. Eu vou te falar que saquinho não é nem permitido pela vigilância sanitária, exceto se for aquele saquinho estéreo, que não é o que as pessoas usam, né? O único saco que pode colocar comida dentro é um saquinho apropriado, que é estéreo. O resto não pode botar, então é muito feio. Ah, tá, estão em empresas. Tá bom, então não tem jeito, então você tem que mandar talher. Mais coisa. Então, mas tenta minimizar essa questão dos sachês. O sal tem que mandar, não tem jeito. Tenta minimizar o máximo possível a quantidade de coisas, porque eu espero que você esteja fazendo essa conta direita, hein, Janaína? Somando os centavos todos desse monte de sachê que você manda, porque isso é custo, viu, amiga? Se você for somar o quanto você gasta disso no ano, você vai ficar impressionada. Então, Silvia, eu coloquei aqui aquelas sinais de que o público não está definido. Vamos lá. São essas reclamações. Se a pessoa pede desconto com frequência, se a pessoa fica comentando, mas tá caro, fulano é mais barato, ali não sei aonde custa mais barato. Se a pessoa faz comentários em relação à sua entrega, à sua embalagem, ou se as suas vendas caíram. Isso é um sinal claro, tá? Um sinal claro de que o seu público está errado. Se nada disso está acontecendo, você deve observar assim, eu tenho um grupo de pessoas que compram sempre, que são clientes fiéis? Tenho. Então, beleza, pega essas pessoas e estuda, igual eu falei aqui para a Janaína. Faz um questionáriozinho e veja quem são essas pessoas que compram de você. E aí você vai traçar um público-alvo. Você vai encontrar ali uma faixa etária predominante, você vai encontrar ali um nível socioeconômico predominante, talvez um sexo predominante, né? A soparia, 85% das minhas clientes são mulheres. Eu tenho homens que compram para as avós, compram para a mãe. O cliente é homem, mas não é ele que consome. Então, você vai achar o seu público-alvo aí. Então, se você o Temporary, se você entrega embalagem de vidros, a tag é bem lindo, você já está definindo aí quem é o seu público-alvo. Você não é uma embalagem de plástico, que não tem nada a ver, é uma embalagem bonita, você já está se posicionando aí através da embalagem. Eu ia contar aqui a história da Havaiana e me distrair aqui, acho que foi quando o Zeca latiu. O chinelo Havaiana é uma história que não é de comida, mas vale para todo mundo. O chinelo Havaiana era um chinelo de trabalhador, de pedreiro, né? Há muitos anos atrás. E aí a Alpargatas reposicionou a sandália havaiana. Ela criou modelos que começaram a ser disputados pelas pessoas, e a Havaiana nos dias de hoje tem loja em todos os shoppings, tem loja em Nova York, lojas na Europa, porque ela reposicionou a sandália havaiana. Ela continua tendo o modelo do trabalhador, que custa barato, custa, sei lá, menos de R$20, mas ela tem sandálias que custam 150. Então, isso é o reposicionar. Ela fez um trabalho de marketing enorme, obviamente, e reposicionou a sandália. Vocês podem reposicionar o produto de vocês. Não precisa fazer um trabalho do tamanho da Havaiana. Salada no saquinho é horrível mesmo. Karina, você já está inscrita na Semana do Lucro? Então, vou aproveitar esses minutos finais. Semana do Lucro é um evento gratuito que vai começar no dia 24, segunda-feira.
Durante a Semana do Lucro, eu vou analisar um caso de uma empreendedora, os erros que ela cometeu, vou ensinar rotinas para tornar a sua empresa mais eficaz e no último dia eu vou comentar o que essa empreendedora está fazendo para o negócio dela rodar. Depois que acabar a Semana do Lucro, eu vou abrir inscrição para o curso. Mas eu quero que vocês assistam, porque especialmente quem me conhece há pouco tempo, é legal assistir um evento gratuito para ver se vocês se identificam com o meu jeito de ensinar e se vocês vão gostar do que eu tenho para falar. Então, Karina, se você não está inscrita, acaba aqui a live, vai lá no link na bio, clica lá, faz essa inscrição e a gente vai se ver no dia 24. Aí você vai consumir esse evento todo, tem bastante informação, vai ter muito insight. Inclusive, esse caso é de uma pessoa que trabalha com marmita. E então, você que quer começar com marmita vai se identificar muito com as coisas que eu vou contar a respeito dela. Não vou dar spoiler mais não. E aí depois disso eu vou falar do curso, mas por enquanto vamos focar no evento. Karina, eu acho que trabalhar em casa, nesse momento, é a coisa mais segura. Tá tudo muito incerto ainda para você. Só quem tem muita bala na agulha pode manter um estabelecimento aberto ainda com essa instabilidade que a gente tá. Então, eu acho que você tem que voltar em casa mesmo. Janaína, você vai no Google Forms, abre o Google, aí tem aquele sinalzinho, assim, aqueles pontinhos do lado, você clica ali, aí tem formulários. Todo mundo que tem uma conta no Google tem esse formulário. Ali você preenche um formulário, aí você vai enviar, e aí na opção de enviar você pode mandar o link para o seu cliente. Tá? Se você tiver dúvida, você pode digitar lá, como fazer um questionário pelo Google. Também tem um passo a passo, tá? Formulário de pesquisa no Google, exatamente. Bom, gente, eu gosto de encerrar no horário, porque às vezes o Instagram derruba a live. Então, como falta um peteleco para acabar, eu vou me despedir de vocês. Vou relembrar para vocês participarem da Semana do Lucro, porque eu acho que é bastante informação bacana, relevante, que vai ajudar vocês. A Jo aí... Jô, eu vou te falar, eu foquei nas sopas, né? A parte bacana de você escutar de escolher alguma coisa é você se tornar especialista naquilo. Então, uma das coisas que eu vou falar lá durante o evento é na questão do foco, né? Às vezes você trabalha com uma coisa, trabalha com outra, vai para cá, vai para lá, foca em alguma coisa, e aí você aprofunda aquilo, né? Eu sou hoje especialista em sopa. Por quê? Porque eu escolhi trabalhar com sopa. Muita gente falava, mas é muito barato, você vai ganhar dinheiro com sopa. Mas quando eu me especializei com sopa, as pessoas vão atrás da minha sopa porque sabem que a sopa é diferente, que tem tabela nutricional, que tem contagem de caloria, que os sabores são... que eu boto pouco sal, que eu boto pouca gordura. Então, eu acho que você não deve ficar pulando de galho em galho. Escolhe um produto, escolhe o seu público-alvo e tenha paciência acima de tudo. Tá bom? Porque às vezes a gente fica impaciente querendo que dê certo logo. Mas um negócio tem um tempo, né? Um negócio é como uma plantinha. Você planta semente, você rega, aduba, espera crescer e depois você vai comer o fruto. Sucesso é um fruto que a gente come maduro. Não adianta querer comer verde, não rola. Sucesso é um fruto que a gente come maduro e tem que ter paciência. Tá bom? Então, gente, obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela participação. Então, Jô, te espero lá no evento que vai ser muito bom para você. Espero vocês todas no dia 24. Quem não se inscreveu ainda, vai lá na bio e se inscreve. Tá bom, pessoal? Obrigada, eu vou deixar a live gravada. Quem perdeu uma parte pode assistir do início, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada pela participação.